Fala galera, voltamos aqui para mais uma aula de biologia. Nessa aula de hoje a gente continua nosso estudo sobre os filos dos animais. Iremos trabalhar hoje com o filo Molusca e o filo Annelidea. Vamos ver as classificações, as principais características, a fisiologia e o modo de vida desses seres vivos. Bora lá. Primeiro, filo Molusca. Quem nunca assistiu Bob Esponja e viu lá o Lula Molusco? Bem, moluscos são animais invertebrados que fazem parte do filo Molusca. Os representantes desses filos destacam-se pela presença de um corpo mole, o qual é frequentemente protegido por uma concha. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e também em ambiente aquático, sendo mais abundantes no ambiente marinho. Atualmente são conhecidas mais de 100 mil espécies de molusco, as quais podem ser divididas em várias classes, sendo os gastrópodes, bivalves e cefalópodes as três principais. O filo Molusca constitui o segundo maior filo de invertebrados, ficando atrás apenas dos artrópodes. Então, o filo Molusca ele vai ser esse filo formado por animais de corpo mole e que pode viver tanto em ambiente aquático, e a maioria vai viver em ambiente aquático, marinho, como ambiente terrestre. E aí você vai ter o quê? A lula, o polvo, os caramujos, lesmas, caracóis, os náutilos, entre outros animais aí participantes desse filo. Uma característica importante, ó, uma curiosidade. Lula molusco, lá do Bob Esponja, ele tem esse nome e a gente leva a entender que ele é uma lula. Mas não, ele é um polvo. O polvo é esse ser que tem essa cabeçona e tem esses tentáculos, são 8 tentáculos na verdade. Porém, lá no desenho, o nome seria polvo molusco, né? Pelo nome correto da espécie. Mas lá é chamado de lula molusco, mas não é uma lula. Uma lula ela é diferente do polvo. E a gente vai ver aqui como eles são. Quais são as características gerais? Aqui, ó. Esse indivíduo aqui que está embaixo dessa imagem seria o lula molusco lá do Bob Esponja, que é uma espécie de polvo. Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole, que em sua maioria apresenta conchas protetoras. Ah, meu professor, mas a lula não apresenta. Mas assim, está falando que na maioria, não é em todos os casos. A lesma também, que é terrestre, ela não apresenta. Agora os caracóis, os caramujos, todos eles apresentam a concha de proteção. Algumas espécies, como os polvos e lesma, não apresentam concha. Em outras, como as lulas, a concha interna é reduzida. Então, existe a concha, mas ela é internamente, ela não fica à mostra que nenhum caracol. Todos os moluscos apresentam simetria bilateral, ou seja, se você cortar ele no meio, um lado vai ser igual ao outro. São triblásticos, ou seja, apresentam os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. São celomados, ou seja, apresenta o celoma, que possui uma cavidade corporal revestida por mesoderme, denominada de celoma, e são protostômios, eles são diferentes de nós seres humanos. Nós seres humanos somos deuterostômios, eles são protostômios. O que o protostômios é? É que do arquêntero, que é o intestino primordial, vamos dizer assim, primitivo, vai dar origem primeiro à boca. Nas duas aberturas que tem no sistema digestório, a primeira aberta vai ser a boca, depois abrir o ânus, diferente dos outros animais, como os seres humanos, que primeiro tem a formação do ânus para depois formar a boca. Então eles são protostômios. A organização corporal dos moluscos envolve 3 partes básicas: pé, massa visceral e manto. Em alguns casos o manto é chamado de cabeça. O pé é uma estrutura que ajuda o animal a se movimentar, escavar e se fixar no substrato. Aí a gente vai ter, a lesma não tem um pé mesmo, ela vai ter uma estrutura aqui que é chamada de pé, mas que vai andar como se fosse uma membrana mesmo ali. O polvo não, o polvo ele já tem aqueles tentáculos que é responsável, e nos tentáculos ele tem inúmeras ventosas, que é responsável por tanto a natação, a locomoção dele, como ele grudar, aquelas ventosas grudam no substrato, que é difícil de ser retirado. Tem a massa visceral, é a região onde estão localizados os órgãos internos do animal, geralmente em caracóis, em lesma, que tem a concha, os órgãos vitais vão ficar dentro dele, ou seja, é uma forma dele se proteger. E o manto, por sua vez, é uma dobra do tecido que recobre a massa visceral, sendo responsável por produzir a concha daqueles moluscos que a possui. O manto também forma a chamada cavidade do manto, que é o local onde se abrem os sistemas digestório, excretor e genital. É na cavidade do manto que também estão localizadas as brânquias. Fisiologia dos moluscos. Digestão.
como é a digestão. Os moluscos são animais que apresentam sistema digestório completo. Tem boca, intestino, estômago, até chegar ao ânus, com boca e ânus. Nesse grupo tão diverso, não é de se estranhar que os hábitos alimentares também sejam variados. Existem espécies, por exemplo, com hábitos herbívoros, ou seja, se alimenta de plantas, carnívoros e até mesmo espécies filtradoras. Em algumas espécies, observa-se a presença da rádula, uma espécie de língua raspadora cheia de dentes quitinosos. A rádula ela se encontra junto da boca de alguns moluscos. Circulação. Como é o sistema circulatório? O sistema circulatório da maioria dos moluscos é do tipo aberta, ou seja, no coração há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Diferente de nós seres humanos, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos que não permite a mistura de um sangue com o outro. E aí também lá nos moluscos ele não vão ter sangue, ele vai ter uma substância, porque nós seres humanos temos sangue e temos linfa, sistema sanguíneo, sistema linfático. Lá não, eles vão ter uma substância apenas chamada de hemolinfa. Essa hemolinfa vai circular no interior dos vasos e depois vão ser lançadas em algumas lacunas presentes no corpo do animal. Em cefalópodes, no entanto, o sistema circulatório é do tipo fechado. Então a hemofilina circula exclusivamente no interior dos vasos. Os moluscos apresentam coração que atua como uma bomba, garantindo que a hemolinfa circule no corpo. Então, o coração do molusco tem a mesma função dos nossos seres humanos. Vai funcionar como uma bomba que impulsiona o sangue, que no caso deles é a hemolinfa, para rodar todo o organismo. Reprodução. Os moluscos são animais que apresentam em sua maioria indivíduos com sexos separados, sexo masculino, sexo feminino, mas também algumas espécies hermafroditas. Hermafroditas são aquelas espécies que têm os 2 sexos ao mesmo tempo. A fecundação, a depender da espécie, pode ser interna ou externa. Fecundação interna é quando acontece dentro, externa é quando a fecundação, o desenvolvimento acontece fora. Por exemplo, nós seres humanos temos fecundação interna. Outros animais, que nem sapos, por exemplo, têm fecundação externa. Em algumas espécies, o desenvolvimento é direto, em outras, indireto, ou seja, com formação de larvas. Indireto é aquele que forma a larva, que depois cresce até formar um indivíduo adulto. No desenvolvimento direto é aquele indivíduo que, quando nasce, já tem as características do indivíduo adulto. Por exemplo, nós seres humanos, o bebezinho já nasce com 2 braços, 2 pernas, tudo igual a um ser humano adulto. Já nos anfíbios, por exemplo, não, vai ter o girino, que aí vai se desenvolver até formar um sapo, uma rã adulta. Classificação dos moluscos. Os moluscos são classificados em diferentes grupos, total de 7 grupos, sendo os gastrópodes, bivalves e cefalópodes os 3 principais. Quais são os cada uns aqui? Os gastrópodes. Esse é o grupo de molusco com maior número de representantes, com espécies ocorrendo no ambiente aquático e também no terrestre. É importante destacar que a maioria das espécies é marinha. Ele se destaca por possuir uma única concha espiralada, o qual é usada na defesa do animal, que se esconde dentro da concha quando se sente ameaçado. Nem todos os gastrópodes, no entanto, apresentam concha, sendo esse o caso da lesma. Então, aqui tem espécies de gastrópodes. O que vai fazer com que moluscos se entrem nesse organismo? Vai ser principalmente a forma de locomoção. Eles têm essa locomoção sem pé, membranosa. Ela consegue se movimentar. Aí eu vou ter espécies como os caracóis, os caramujos, que está aqui embaixo, que vão ter a concha, que vai ser um método de defesa. E tem a lesma, que está aqui na parte de cima, que não vai ter, mas também faz parte dos gastrópodes. Próximo grupo, os bivalves. Os bivalves são moluscos exclusivamente aquáticos que apresentam a concha formada por 2 partes articuladas. Essas partes se mantêm fechadas sobre o corpo do animal, devido à presença de músculos potentes. Nesse grupo, não é possível observar a presença de uma cabeça, bem como da rádula. Apesar de não apresentarem uma cabeça distinta, algumas espécies possuem olhos e tentáculos ao longo da borda externa do manto. Esses animais se alimentam de partículas em suspensão, as quais ficam presas em um muco que reveste as suas brânquias. Para garantir a passagem de água pelas brânquias, esses animais contam com um sifão de entrada e um sifão de saída. Ou seja, esses moluscos chamados de bivalves são aqueles que são exclusivamente aquáticos e vai ter o quê? Vai ter o corpo formado por duas placas que formam-se 2 conchas articuladas. Então, aqui tem algumas espécies de bivalves e nesse grupo vai entrar o quê? As ostras, os mexilhões,
as vieiras, entre outras espécies. Sempre vai ter o quê? Vai ter presença dessas duas conchas que se unem protegendo o animal. Por fim, o terceiro grupo mais importante são os dos cefalópodes. Os cefalópodes são um grupo de molúsculos marinhos que possuem tentáculos que partem da sua cabeça. Esses tentáculos são utilizados de diferentes formas, como para a locomoção do animal e para capturar suas presas. Como dito anteriormente, são os únicos moluscos com sistema circulatório fechado. Apresenta espécies sem conchas, que são os polvos, com concha interna reduzida, que são as lulas, e com concha externa, que são os náutilos. São animais muito inteligentes, apresentando sistema nervoso e órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Ou seja, os polvos, os cefalópodes, que tem aí, vai ter os polvos, as lulas, os náutilos, são aqueles que vai ter tentáculos. Tentáculos maiores, como dos polvos, tentáculos menores, como dos náutilos, mas sempre tendo tentáculo. Aí eu vou ter espécie, como a lula, que tem uma concha interna, espécie como o polvo, que não tem concha, espécie como os náutilos, aqui ó, o náutilo ele vai ter já a concha dele, porém ele vai ter o que? Um sistema de tentáculo menor. Então, vamos ver agora o filo do Annelideus. Os Annelideus, que aí vai ter a minhoca como uma das que a gente mais conhece, pertencente a esse filo, é um filo do reino animal constituído por animais invertebrados, ou seja, não tem ossos, triblástico, tem os 3 folhetos embrionários, celomados, possui celoma, de corpo cilindro, possuindo simetria bilateral, metamerização interna e externa do corpo, formado por vários anéis. Seus representantes com ampla distribuição habitam ambientes aquáticos ou terrestres. Bem, quais são as características dos anelídeos? Os anelídeos possuem características tanto anatômicas internas como características externas também. Vamos ver as características internas aqui, ó. Sistema digestório. O sistema digestório vai ser constituído por boca, faringe, papo, moela, intestino e ânus, ou seja, tem um sistema digestório completo. Sistema circulatório é fechado e com vasos contráteis, ou seja, ele não tem um coração, ele tem vasos que fazem essa pulsação, fazendo com que o sangue seja impulsionado. Sistema respiratório. Sistema respiratório realizado por difusão entre as camadas da epiderme, ou seja, tem uma respiração cutânea, ou seja, pela pele, ou pode ter respiração branquial, através de codificação do aparelho locomotor de algumas espécies. Sistema nervoso. O sistema nervoso ele é ganglionar, ou seja, não tem cérebro, ele tem gânglios, composto por diversos gânglios ligados entre si por cordões nervosos ventrais. E sistema reprodutor, nos organismos dioicos, ocorre por processos sexuados e nos monoicos por fecundação cruzada. A gente tem, por exemplo, na minhoca. A minhoca é um organismo monoico, ou seja, ela é uma hermafrodita. Agora sim, importante, ela é hermafrodita, ela tem no próprio corpo sexo masculino e feminino, porém ela não faz a autofecundação, ela não se cruza. Aí uma minhoca cruza com outra minhoca, por mais que os dois tenham o mesmo sexo, certo? Quais são as classificações do filo Annelida? Vai ter a classe Oligoqueta, que vai ter cerdas, poucas cerdas, ou seja, como forma de locomoção, ela se locomove mais por contração e distração dos anéis. São os anelídeos com poucas cerdas no corpo, possuindo uma região epidérmica espaçada. O clitelo sendo responsável pela síntese de um casulo que abrigará os ovos fecundados durante a reprodução. Qual é o principal representante? As minhocas. E as minhocas é muito importante para a economia agrícola. Por quê? Porque ela aduba a terra, ela faz a reviração, ela consegue se revirar e produz o humus. Ou seja, ela consome a terra e depois vai liberando a terra cheia de nutrientes. Então é de extremamente importância. Algumas pessoas vão falar, a minhoca é boa para isca, para pesca. Não, mas a principal importância da minhoca é no processo de adubação da terra. E é uma adubação totalmente boa, no caso, assim, não utiliza nenhum tipo de agrotóxico para fazer essa adubação. Ou a classe do Policaeta, que aí esse daí vai ter muitas cerdas. São os anelídeos portadores de inúmeras cerdas inseridas em projeções laterais ao corpo, formando estruturas denominadas parapódios que auxiliam na locomoção, ou seja, tem milhares de pezinhos, vamos dizer assim. Esses animais são desprovidos de clitelo. A maioria das espécies desse grupo se reproduz sexuadamente, diferente lá das minhocas, possuindo fertilização externa,
que resulta na formação de larvas livres nadantes. Ou seja, então, tem fecundação externa e desenvolvimento indireto. Ou seja, ele nasce de uma forma de larva até chegar na vida adulta. E no caso, tem como exemplo os neris, que são esses organismos aqui que são exclusivamente marinhos. E por fim, a classe da Hirudínea. A hirudina, formada aqui pelas sanguessugas, são os anelídeos sem cerdas e com ventosas bucais na região posterior do corpo. São hermafroditas com fecundação cruzada e desenvolvimento direto, ou seja, o indivíduo já nasce do mesmo jeito que ele vai ser na forma adulta. A sanguessugas ela é muito utilizada, às vezes, na medicina como forma de melhorar a cicatrização em alguns locais. Mas aí a gente vai ver isso em um arquivo que eu vou mandar para vocês. Bem, vimos aqui de uma forma rápida sobre o filo dos moluscos e o filo dos anelídeos. Na próxima aula a gente vai começar já com o principal grupo, que é o dos insetos, né? E qualquer dúvida, gente, sobre esse conteúdo, pode me chamar. Leia o material em PDF, é muito importante que vocês leiam. Eu vejo que às vezes vocês me perguntam, fazem perguntas que tem lá no material, mas que vocês acabam não prestando atenção. Qualquer dúvida pode me chamar. Vocês agora, como forma de saber quem é que está assistindo a aula, precisa deixar o nome de vocês aqui no vídeo. É uma forma que vai contar como nota também, como participação da aula. Respondam a atividade, qualquer dúvida me chame. E vocês têm até semana que vem para entregar. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima aula.